Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria a todos. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, vamos fazer uma breve recapitulação do tema que nós estamos abordando, sempre através dessa pergunta: como é que os leigos podem ser vitoriosos sobre o mundo no qual eles estão inseridos? A vida laical se passa no mundo. Se passa no mundo do trabalho, das letras, das artes, da política, no mundo social, do lazer, do esporte. E é neste contexto que os leigos, sobretudo os leigos consagrados, os cristãos, separados por Jesus por um chamado especial, é nestes ambientes que eles devem dar esse testemunho de Jesus. E isto é uma batalha da qual os leigos que se deixam conduzir pelo Espírito Santo saem vitoriosos. No vídeo passado, nós falávamos sobre uma das formas como os leigos dominam ou são vitoriosos sobre o mundo. É através do martírio. Aquele martírio de cada dia, o martírio lento, o martírio da busca da perfeição, da caridade, busca da perfeição, da sua união com Deus. O leigo é vitorioso quando se entrega à condução do Espírito Santo. E muitas vezes os caminhos pelos quais o Espírito Santo conduz o cristão não são caminhos prazerosos, caminhos muitas vezes difíceis, que custam verdadeiros martírios. Martírio não é só aquele martírio que nós conhecemos, né, que está acontecendo lá no Oriente Médio, na África. Não é só aquele martírio que a história conhece como um período horrível, os 3 primeiros séculos do cristianismo, mas ao longo de toda a história, o martírio foi um acontecimento, é um fato que acompanha muito de perto a vida da igreja, a vida dos filhos da igreja, a vida dos cristãos. E hoje, então, estamos abordando o último ponto. Como é que os leigos saem vitoriosos desta batalha que é travada no meio do mundo? Como é que o leigo salva a sua ligação com Jesus Cristo, tão atacada, tão criticada pelos que não são de Cristo? E hoje, então, a nossa resposta é como o leigo vai ser vitorioso por um milagre extraordinário da graça de Deus. Acima de tudo, sai-se vitorioso desta batalha por um milagre contínuo da graça de Deus, que não abandona o Filho de Deus. Hoje nós vamos usar alguns textos de São Paulo e um texto do Antigo Testamento. Nossa primeira citação é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9.
o apóstolo diz assim: parece-me que Deus nos apresentou a nós, apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. São Paulo está falando para os cristãos que estavam passando por uma grandíssima e crudelíssima perseguição do Império Romano. E o que São Paulo tem na frente dele? Ele tem na frente dele o circo romano, as arenas, onde os cristãos eram jogados às feras, eram jogados à morte. E Paulo aqui diz: Deus nos apresentou a nós apóstolos, a nós enviados. O apóstolo, por um conceito amplo, não é só o apóstolo de Jesus, aqueles 12, mas todos nós somos apóstolos, no sentido de sermos enviados. Nós somos seguidores de Jesus, enviados a continuarmos a missão e o destino de Jesus neste mundo. E Paulo então diz: Deus apresentou os cristãos como pessoas condenadas à morte. Parece-me que Deus nos apresentou a nós como pessoas condenadas à morte. E vejam bem se ele não tem razão. Nem sei, eu vou fazer uma reflexão aqui que parte da minha convicção. No momento em que nós abraçamos a fé, no momento em que nós nos decidimos por Jesus Cristo convictamente, o mundo que está nas mãos do maligno se volta contra nós. Claro. Por quê? Porque nós, segundo a visão deste pessoal, nós representamos para eles uma ameaça. Só que é injusta essa posição que o mundo toma contra nós. Por quê? Porque a proposta de Jesus não é que nós constituamos uma ameaça agressiva. Não, de modo algum. A nossa ameaça é porque o nosso estilo de vida contradiz o estilo de vida que o mundo quer levar. Um estilo do vale tudo. E nós não, vale o que é de Deus. Para Deus e com Deus. É isto que vale para nós. Então nós somos realmente considerados pelo mundo como desmancha-prazeres. Por quê? Porque nós não entramos no esquema que o mundo quer. Nós somos quase que como uma barreira, né? Contra as agressões do mal. Vejam, isso aparece com muita clareza quando estados que são laicos, claro que é laico, mas não vive a laicidade própria do Estado, isto é, o Estado laico não quer dizer que ele não tem religião, não, quer dizer que ele respeita todas as religiões. E quando existe uma possibilidade de se votar, por exemplo, leis que contradizem a moral cristã, é claro que os cristãos, não é que os cristãos vão brigar, os cristãos vão apresentar a sã doutrina da fé. Olha, isto é aquilo em que acreditamos. Aborto provocado é violência, é assassinato. Ah, mas o mundo não quer escutar isso. O mundo quer escutar outras coisas. Então, nós representamos para eles uma ameaça, mas não somos ameaça. Pelo contrário, nós queremos e precisamos dialogar com o mundo, fundamentar as nossas argumentações, fundamentar as nossas posições, mas quem não quer
escutar a verdade, gente, por mais fundamentada que seja essa verdade, não vai convencer os que não querem se deixar convencer. Tem ouvidos para ouvir e não ouvem. Tem olhos para ver e não veem. São esses que nos julgam inimigos do povo. Pelo contrário, nossas posturas são posturas muito bem definidas e que zelam pela vida da sociedade. Então, por que São Paulo diz que nós nos parecemos como pessoas condenadas à morte? Talvez tenha duas explicações essa expressão. Uma porque, na medida em que nós nos posicionamos como cristãos, isso no tempo dele e hoje também, nós estamos correndo o risco de virmos a ser banidos da sociedade através de morte violenta. Quem está acompanhando o noticiário está vendo o que está acontecendo com os cristãos, que por não renunciarem à sua fé, estão sendo martirizados. E olha que são cristãos, gente, duvido que no meio desses mártires estejam pessoas, teólogos, filósofos, grandes conhecedores da fundamentação doutrinária da nossa igreja. Não, são pessoas que fizeram uma opção por Jesus Cristo, de uma muito simples, viver segundo os critérios de Jesus. E ficaram firmes nessa opção, condenados à morte. Mas também podemos entender que se não chegar a nossa vez de darmos esse tipo de testemunho, continuamos sendo, sim, pessoas condenadas a um outro tipo de morte. A morte ao nosso eu. A morte à renúncia. Porque queremos viver os ensinamentos de Jesus, que se confinam numa estrada estreita, ao passo que o mundo oferece caminhos e mais. Não é assim que diz a música? Hoje o mundo oferece caminhos e mais, caminhos largos, caminhos prazerosos. E por isso, ao renunciar a tudo isso, por opção que nós fazemos a Jesus, nós nos condenamos à morte, ao pecado, ao mundo. Mas na sua segunda carta aos Coríntios, São Paulo, ainda no capítulo 4, tem uma expressão maravilhosa. Ele vai colocar assim: capítulo 4, versículo 8. Vamos partir do 7. Trazemos esse tesouro, isto é, essa experiência de Jesus, em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Somos postos em apuros, mas não desesperançados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte, sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Exprimindo essas palavras de Paulo e fazendo eco ainda àquela que nós meditamos na primeira carta 4:9, em que São Paulo fala que nós somos sentenciados à morte porque fomos entregues em espetáculo.
diante do mundo, dos anjos e dos homens. Paulo tinha, como eu, recapitulando um pouquinho o versículo da passagem anterior, Paulo tinha diante dele a visão das arenas cheias de cristãos condenados a morrer, naquele espetáculo, né, que o imperador dava para encobrir a decadência do Império Romano. Pão e circo é a expressão que a gente usa até hoje. Pão e circo. O circo era esse, da morte dos cristãos. Eles eram dados como espetáculo, mas não só ao mundo, não só aos homens. Eles eram dados como espetáculo diante dos anjos que assistiam e viam aqueles valorosos soldados de Cristo. Mas o martírio, como São Paulo declara, e eu já falei há poucos minutos atrás, não é só esse martírio de sermos lançados à degola, ao enforcamento, à fogueira, às feras. É aqui, olha, somos afligidos de todos os lados. Somos perseguidos. Somos postos em apuros. Mas não é por causa de um plano de governo, um plano econômico infeliz de governo, não, que ameaça a sociedade inteira. Não é por isso que nós somos perseguidos, isso, aquilo, outro. Eu estou falando de uma perseguição por causa da nossa fé. Então, eu estou falando de que quando nós tomamos a defesa dos valores do Evangelho, vão procurar nos derrubar, vão procurar nos colocar em apuros, vão colocar-nos à margem dos benefícios da sociedade, nós vamos sucumbir, entre aspas. Sucumbir não, nós vamos sofrer agressões de tudo quanto é jeito. Mas não seremos vencidos. Por quê? Porque Jesus Cristo não nos abandona nunca. Ele é o Deus conosco. E prometeu o Espírito Santo, o Espírito que nos é dado exatamente nestas horas em que temos que dar um bom testemunho de Cristo, em que temos que viver o nosso martírio branco, o nosso martírio da honestidade, da verdade a todo custo. É isso que a graça de Deus, o milagre da graça de Deus faz acontecer na nossa vida. E se nós, o Papa, os bispos, os padres, os religiosos, os leigos, se mantêm fiéis, se a igreja se mantém fiel, apesar de ser uma barca onde as águas tentam afundá-la, é por causa da graça de Deus que não nos falta e nos será dada no momento de maior dificuldade. São Paulo tinha um discípulo muito querido, o verdadeiro filho na fé. São Paulo chama Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, São Paulo vai dar uns conselhos para ele. Tu, porém, me tens seguido cuidadosamente no ensino, na maneira de proceder e agir, nos propósitos, na fé, na paciência, no amor, na constância e agora, nas perseguições e sofrimentos que me sobrevieram em Antioquia, Icônio e Listra. Que perseguições suportei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Nós queremos ser discípulos de Jesus? Queremos ser fiéis à Igreja de Cristo, à esposa de Jesus Cristo, no seu conteúdo doutrinário? Queremos ser fiéis
a vivência sacramental, queremos ser fiéis àquilo que nós recebemos da tradição e do magistério da Igreja, queremos ser? Ótimo! A graça de Deus nos livrará de toda contradição. Mas não é só ensinando, não é só dando testemunho de vivência, mas é nas perseguições que se separa o joio do trigo. É na hora do sofrimento, não sofrimento vindo da doença, de um revés econômico, não. Por causa da fé. Este sofrimento por causa da fé é que vai mostrar a nossa temperatura. Vai separar o que na nossa concepção de vida cristã é joio e aquilo que é trigo. Por isso, a Igreja sempre aconselha, né, a chamada revisão de vida, o exame de consciência. Hoje, antes de dormir, hoje, eu vivi como verdadeiro testemunho de Jesus? Uma verdadeira testemunha de Jesus? Eu vivi como missionário, como apóstolo, como leigo consagrado? Eu vivi a minha consagração batismal e a minha consagração especial? Eu dei um bom testemunho de Cristo? E se por acaso a minha consciência me acusa de alguma coisa, eu me reconcilio com o Senhor. Eu peço perdão e recomeço. Começo de novo. Voltando um pouquinho a São Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, a Igreja caprichou. No subtítulo do capítulo 6, colocou a glória do sofrimento apostólico. Parece uma incoerência. Que sofrimento apostólico traz uma glória, contém uma glória. O mundo não entende isso, só nós que entendemos. Então, a partir do versículo 4, São Paulo diz assim, podemos pegar no versículo 3, não damos a ninguém motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Veja, quando nós vivemos o contrário daquilo que nós ensinamos, nós nos tornamos motivo de escândalo. E Paulo diz, não damos a ninguém motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, por uma constância inalterável em tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejuns. São todos aspectos espinhosos da vida de quem quer ser radicalmente seguidor de Jesus. Constância inalterável. Nesses momentos de provação, nesses momentos de tribulação. Mas não só. Nós damos testemunhos de Cristo pela sinceridade, pelo conhecimento, pela paciência, pela bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sincero, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelo manejo das armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. E assim, Paulo vai descrevendo aonde reside a glória de uma vida laical apostólica realmente consagrada ao reino de Deus. Mas quero encerrar reportando-me a um texto que eu gosto demais do Antigo Testamento. Acho
que eu estou deixando esse lixinho, está aparecendo aí no vídeo, né? É quando nós estamos no livro de Daniel, capítulo 3, quando eles são perseguidos por não cederem à imposição do rei pagão, Nabucodonosor, denunciados, são jogados na fornalha ardente, né? Uma fornalha que foi potencializada para ser ainda mais fornalha. Mas quando esses jovens estavam lá, no meio da fornalha, o anjo do Senhor desceu para junto de Azarias e seus companheiros na fornalha. Esta fornalha é figura do inferno, que é o mundo cão. O mundo que não aceita Jesus Cristo, não só não aceita, mas o rejeita. Esta fornalha. Onde? Quem são os Azarias e os 3 jovens daquele tempo hoje? Quem somos hoje? Somos nós. Nós somos esses que Deus permite que convivamos numa verdadeira fornalha, num mundo que pega fogo de raiva dos critérios do Evangelho. Porém, lá nesta fornalha, lá naquele ambiente, não nos faltará o anjo do Senhor. Não nos faltará o recurso da graça de Deus. E o que esse anjo fazia? Empurrou as labaredas para fora da fornalha e fez surgir no meio da fornalha um vento úmido, refrescante. O fogo não os atingiu, nem lhes causou qualquer incômodo. Deus não nos deixa sozinhos. Mesmo que nós tenhamos aqueles nossos irmãos que deram a vida pela sua fé cristã lá no Oriente Médio, aí você fala assim, mas de que jeito que Deus mandou esse anjo? Cadê o anjo? Não livrou aqueles homens, não livrou, mas o anjo daquela morte. Mas a pior morte não é essa, gente. A pior morte é a morte do pecado. Aquele anjo esteve lá com eles, sim, dando forças para que eles não renunciassem à fé. É nisso que nós precisamos mudar a nossa visão de ver as coisas que nos fazem sofrer. Deus está sempre, de modo especialíssimo, com aquele que sofre, sobretudo por testemunhar Jesus Cristo. Não nos faltará o apoio, a graça, a intervenção de Deus. O fogo não os atingiu, nem causou-lhes qualquer incômodo. Isto significa que eles foram fortalecidos na sua posição para não contrariarem a fé que receberam de seus pais, os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Por mais difícil que seja o nosso combate espiritual, por estarmos no mundo, acreditem, meus queridos, que não nos faltará a mão de Deus. E por isso, os 3 jovens e nós, principalmente diante das dificuldades, ao invés de nos lamentarmos, ao invés de nos revoltarmos, ao invés de nos deixarmos levar pelo desânimo, ao invés de nós nos negarmos ao apostolado maior ainda, mais vivo, temos que fazer como eles fizeram. Cantavam hinos, glorificavam e louvavam a Deus a uma só voz dentro da fornalha, dizendo:
Bendito és tu, Senhor Deus dos nossos pais. Sejas louvado e exaltado para sempre. Meus queridos, no final deste nosso encontro, desejo a todos vocês uma entrega incondicional e amorosa à ação poderosa do Espírito Santo, que nos dará todos os recursos que necessitarmos para levarmos até o fim o nosso testemunho de vida verdadeiramente cristã, sem renegarmos nosso Senhor e nosso Deus, a quem procuramos servir de todo o coração, Jesus Cristo. Vamos então ao nosso compromisso. Gostaria que você, nessa semana, registrasse por escrito o que você vai partilhar. O que é que você vai partilhar? Você vai procurar qual o contínuo milagre da graça que mais você experimenta por dar um bom testemunho, por ser cristão e seguidor de Jesus. Se você é um bom seguidor de Jesus e dá um bom testemunho da sua fé cristã, e a graça de Deus não falta, você vai selecionar em quais momentos você experimentou a graça de Deus do seu lado. Na provação, veja bem, não é na provação da doença, na provação disso, não. Na provação quando você teve que dar testemunho da sua fé cristã, mesmo contrariando aqueles de quem mais você gosta, porque não pensam como você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.